Capítulo 2793. Mudanças e atualizações, parte 1. Lid seguiu os demônios conforme eles avançavam, sentindo uma pontada no coração sempre que ouvia os agonizantes de jovens que ele só esperava que fossem escravos. Tornar-se pai curou a maioria de suas feridas emocionais, mas também restaurou parte de sua humanidade e consciência. Eu me pergunto se eles tinham uma família em algum lugar. Se a única razão pela qual esses homens e mulheres se juntaram à corte do amanhecer foi para garantir uma vida melhor para seus entes queridos, Lid pensou, enquanto tecia a magia de caos de nível 0, mordida, e a magia de decadência de nível 0, avanço rápido, através do Ragnarok. Praticar dois elementos amaldiçoados ao mesmo tempo era desgastante para sua mente e seu âmago, mas ele não tinha outra maneira de se livrar da decadência gerada com cada feitiço de caos que ele conjurava. Os cristais elementais o ajudaram a refinar as magias, enquanto a bainha de sangue da lâmina furiosa suportava as consequências de seus erros por ele. Era algo que nem Vagn nem Ragnarok conseguiam fazer, e foi possível devido ao recente atualização. O sangue que Lid havia adicionado ao núcleo de poder da lâmina furiosa como um amplificador agora corria pelos restos mortais de seus inimigos caídos coletados pelo Ragnarok, transformando-os em extensões descartáveis de seu próprio corpo. Lid usou magia de espelho apenas contra escravos, porque a morte deles lhe daria o sangue e a força vital necessários para repor a força do Ragnarok. Tornar-se pai e recuperar sua humanidade fez com que Lid entendesse o peso das vidas que ele tirou, mas isso não o tornou fraco. Pelo contrário, reforçou sua determinação. As cortes dos mortos-vivos não vão parar de vir atrás de mim a menos que eu as faça. Cada pessoa que eu matar é um inimigo a menos que eles terá que enfrentar no futuro. Lid pensou, matando os escravos com precisão clínica, apesar de seus apelos desesperados por misericórdia. É muito melhor para mim carregar esse fardo do que deixar minha filha viver sob ameaça constante de monstros imortais. Se Elisia quiser se juntar ao ninho ou se tornar aprendiz de Leigain, será sua livre escolha. Não porque ela esteja com medo por sua vida, por isso ou pela mãe. Lid não queria morrer, mas precisava se preparar para a eventualidade. Com sua força vital aleijada e os muitos inimigos que ele fez durante sua vida, ele sabia que cedo ou tarde algo de seu passado voltaria para mordê-lo. Ciente de sua mortalidade, ele não queria fazer Elisia pagar por seus erros. A única maneira que ele tinha de protegê-la era limpando sua própria bagunça e deixando-lhe uma ficha limpa. Os corredores outrora luxuosos do corte do amanhecer agora se transformaram em um matadouro. As obras de arte inestimáveis que antes decoravam as paredes estavam despedaçadas no chão, enquanto a mobília de alta qualidade estava reduzida a lascas carbonizadas. Enquanto caminhava em meio à carnificina e à destruição, Lid quase conseguia ouvir a voz de Camila em sua última discussão. Eu sei que os mortos-vivos atacaram a mansão Veren, mas você realmente tem que fazer isso? Ela perguntou. Você não pode simplesmente deixar o exército lidar com isso. Depois do General Morn, depois de Deiros, e de como aqueles assassinos conseguiram Atlanta da nossa casa, você realmente confia que o reino não deixará seus membros corruptos estragarem tudo? Lid perguntou de volta. Ótimo! Camila zombou. Mas se você realmente tem que fazer isso, por que não traz Zoret junto? Por que você não pede a ajuda de Surtr Sinmara? Caramba, traga a organização inteira com você. E então o que? Lid rebateu incisivamente. Deixar todo mundo saber que eu me associo a antigas abominações? Todo mundo começaria a acreditar que eu sou o mestre. Nesse ponto, os mortos-vivos seriam o menor dos meus problemas. Quanto a Surtr Sinmara, não quero me tornar dependente deles toda vez que as coisas ficarem difíceis. Meus inimigos não vão parar de vir, então preciso ter certeza de que posso enfrentá-los sozinho. Isso é uma questão de orgulho, então. Ela bateu o pé em frustração. E se algo acontecer com você? E se uma das cortes que você vai invadir hoje for governada por um morto-vivo ancestral tão poderoso que nem você pode derrotá-lo? O que vou dizer à nossa filha quando ela me perguntar por que teve que crescer sem um pai?
Sem saber mais o que fazer, Camila tirou Elisia adormecida do berço e gentilmente a empurrou para o rosto de Lith. O berço estava silencioso, então o bebê não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela abriu os olhos, vendo seus amados pais e ainda sentindo a tensão entre eles. Dia. Ela perguntou, estendendo os braços para Lith enquanto se transformava em sua forma Tiamat para obter alguma clareza. Lita tomou-o nos braços, usando as escamas do dragão para deixá-la saber o quanto ele a amava e que tudo ficaria bem. Diga a ela que eu não estava com medo. Lith respondeu. Diga à nossa filha que o pai dela lutou por ela até o último suspiro. A lembrança turvou sua visão por um momento. O arrependimento por deixar Camila preocupada e deixá-la em uma nota tão amarga ainda pesava em sua mente. Sua culpa se transformou em uma determinação que se espalhou para os demônios dos caídos através das correntes negras. A Horda Negra rugiu, redobrando os esforços para garantir que seu mestre voltasse para casa e consertasse as coisas. Ao mesmo tempo, em um corredor lateral, Solos estava usando cada peça do conjunto de Minadion que eles haviam recuperado. Os olhos estavam decifrando a rede de matrizes, mostrando a ela o caminho mais direto para a sala de controle. Assim que eu desligar as formações mágicas, o geyser estará à disposição e isso acabará. Solos usou as mãos para acumular a energia do mundo livre e usá-la para abastecer sua metade da torre. Quanto mais o núcleo da torre tomava forma, menos pressão os olhos colocavam sobre ela e mais rápido ela conseguia dominar o geyser de mana. Eu sei, mas não seja impaciente, Raptor respondeu, seus pensamentos soando como o vento uivando através de um abismo e de alguma forma formando palavras inteligíveis. Ainda estamos enfraquecidos. Guarde menos energia para si mesmo e envie mais para os demônios. Se eles forem empurrados para trás, teremos que lidar com tudo sozinhos. Boa observação. Solos ainda tinha dificuldade em lidar com o vazio que agora possuía seu corcel, mas ela não tinha motivos para ignorar seu conselho. Ela liberou parte do poder acumulado através da pedra preciosa esmeralda incrustada na palma das mãos, transformando-a em mana e fornecendo aos demônios um pequeno, mas constante fluxo de energia. Muito melhor. O focinho felino de Raptor se curvou em um sorriso satisfeito enquanto o vazio também recebia sua parte. Os cristais de memória carregavam as memórias e uma lasca da personalidade do ferreiro de cristal Elite levaram as coisas para o próximo passo. Durante a reforja dos golems, ele alterou os cristais espirituais para que pudessem hospedar as personificações dos diferentes aspectos de suas forças vitais. Capítulo 2794 Mudanças e atualizações, parte 2. Após atingir o violeta brilhante, os três lados que compunham a força vital de Lith chegaram a um entendimento, até mesmo o dragão pena do vazio e o vazio. Eles não mais brigavam entre si e Lith podia confiar a eles mais liberdade. O vazio era responsável por controlar Raptor e a pena do vazio do Trouble, dando aos constructos inteligência e alguns truques. O corpo do Vagrash foi reduzido ao tamanho de um pônei para permitir que Solos o montasse e se movesse agilmente pelos corredores. Ela viu uma parede de runas e mana à frente deles, espessa o suficiente para deter o avanço dos demônios e até mesmo resistir às suas 1000 chamas. Por trás de sua proteção, os mortos-vivos disparavam magias de escuridão a queima-roupa. O elemento escuridão era a ruína dos mortos-vivos e da abominação. Com os feitiços inundando o corredor, não deixando os demônios com nenhuma maneira de se esquivar ou se proteger, eles estavam caindo como moscas. Os corredores estavam cheios de poças de sombras, das quais os demônios reconstruíam seus corpos apenas para serem abatidos pelos mortos-vivos. Droga, isso é algo que não encontramos durante o último ataque. Não levamos em conta que a presença de um geyser de mana aumenta nossas opções, mas o mesmo se aplica aos nossos inimigos. Com a diferença de que eles tiveram séculos para montar suas defesas. Solos amaldiçoou a má sorte deles e conjurou a fúria em sua mão direita. Recuem. Ela não podia comandar as almas dos mortos, mas o vazio podia.
Os demônios frenéticos responderam usando passos sombreados para limpar sua linha de visão, enquanto se moviam para dentro da sala vazia mais próxima para se recuperar. Solos ativou o voo das fúrias, conjurando mais 8 cópias do martelo encantado que voou na barreira em uma formação parecida com um pássaro. Os cristais brancos nas laterais e na cabeça das fúrias ficaram pretos, amarelos e laranja. O elemento escuridão aumentou o poder destrutivo, o elemento ar deu velocidade aos martelos e o elemento terra aumentou ainda mais a dureza dos Davros. A mecha de cabelo que Solos fundiu com o martelo conectou a cabeça de metal com o osso de fênix no cabo e o couro de dragão do punho, amplificando os efeitos do mana elemental. O voo das fúrias ultrapassou a velocidade do som, criando um estrondo sônico em seu rastro. A parede de energia recebeu o primeiro golpe sem se mover, mas depois do quinto, rachaduras se abriram nos pontos de impacto. A onda de choque alcançou uma fração de segundo depois, atingindo a parede inteira e impedindo que o feitiço de alto reparo consertasse o dano. Mesmo com o poder do geyser alimentando as proteções, 9 cabeças de Davros lançadas por alguém com a força de uma besta divina e imbuídas do poder dos cristais alterados de Salaark eram demais. O melhor que a Matriz conseguiu fazer foi suportar o estrondo sônico e limitar a propagação das fraturas. Solos queimou uma centelha de sua força vital para ignorar a matriz de selamento dimensional, devolvendo a fúria para sua mão em uma explosão de chamas esmeraldas logo após o golpe. A primeira onda de choque ainda não havia diminuído quando um segundo conjunto de fúrias levantou voo seguido por outro estrondo sônico. A parede de energia resistiu a mais 2 martelos antes de se estilhaçar. As fúrias de 4 a 9 transformaram o buraco aberto pelo terceiro martelo em uma ampla passagem e a onda de choque resultante fez os mortos-vivos voarem. Raptor explorou o colapso da formação defensiva para cruzar antes que a matriz se consertasse. Solos cavalgou em suas costas e os demônios saudáveis marcharam logo atrás do golem. Merda! Zontak, Odulan, tinha acabado de se levantar quando o ataque começou. O grupo de mortos-vivos foi alertado da queda do ramo de Darius, mas em um aviso muito curto para se preparar para a invasão. Eles apostaram tudo nas medidas defensivas alimentadas pelo geyser de mana e tinha pouco além disso. Poucos demônios conseguiram atravessar a barreira quebrada e apenas alguns deles tinham 4 olhos restantes, mas a reputação da guerreira dourada a precedia e havia algo em seu corcel que dava arrepios até mesmo em predadores centenários. Os olhos do Vagrash foram substituídos por um cristal de fogo e escuridão, enquanto o cristal do espírito foi movido do peito para o meio da testa. Os olhos de cristal não tinham íris ou pupila, mas conseguiam expressar uma alegria selvagem. O vazio olhou para eles como brinquedos que ele estava ansioso para quebrar. Para cortá-los e descobrir o que os fazia funcionar. Os mortos-vivos notaram a semelhança com Tiamat e se perguntaram se o motivo pelo qual o constructo não tinha 7 olhos era que, apesar dos elogios, o Mago Supremo do Reino não tinha recursos. Eles mal sabiam que Lee tinha os cristais, ele simplesmente não confiava no vazio com esse tipo de poder. Odulan lançou feitiços tanto de sua cabeça quanto de seu corpo. Um manipulou seu cabelo para compensar as mãos faltantes e traçar as runas místicas, enquanto o outro usou magia do ar para transformar o barulho gorgolejante do pescoço decepado em palavras. Jima, a Banshee, ativou sua habilidade de linhagem, alma despedaçada, para produzir um grito estridente que carregava a energia cinética de um caminhão em alta velocidade. Demônios e constructos não tinham tímpanos para estourar, mas a pressão do ar ainda os espalhava e os fazia bater contra a parede. Os encantamentos da armadura de andarilho do vazio de Solos silenciaram seus ouvidos, mas as vibrações de alma despedaçada se espalharam por sua armadura e chegaram aos seus ossos, fazendo-a tremer como se estivesse nua sob uma tempestade de neve. Zamor, o matador de magos, continuou cortando os demônios mais fracos, reduzindo o número de ameaças e também conjurando um raio com cada movimento de sua lâmina. Os feitiços de nível 3 foram direcionados a Solos, rápido demais para ela desviar deles enquanto seu corpo lutava para seguir seus comandos.
A eletricidade a fez ter uma convulsão e a deixou aberta aos feitiços de Zontak. Não tão rápido. O vazio flexionou a cauda do Vagrash, usando-a para envolver a espada de Zamor e jogando o matador de magos bem na frente de Solos. O corpo gasoso do morto-vivo se alimentou da mana sem deixar uma única centelha de energia chegar ao Cavaleiro Dourado. Isso é irritante, mas pelo menos meus feitiços não foram desperdiçados. Zamor agora está mais forte e pode cuidar da mulher enquanto eu lido com o construto. Odulan pensou enquanto desembainhava a espada em seu quadril. Na verdade, sua arma favorita era uma lança, mas com o espaço apertado do corredor e cercado por aliados e inimigos, ele precisava de uma arma de menor alcance. Eu ainda tenho vantagem, já que o Golem se sai ainda pior do que eu com seu corpo longo e o curto alcance de sua frente. Sua linha de pensamentos descarrilou quando a figura do Vagrash mudou para uma aparência humanoide. Chifres longos e retos saíam de sua testa, enquanto chifres curvos saíam da parte de trás de seu crânio, cobrindo seu pescoço. As asas emplumadas em suas costas se tornaram membranosas e pequenos espinhos irromperam em seus braços, pernas e peito. Eles foram dispostos em camadas concêntricas para atuar tanto como meio de ataque quanto de defesa. Continua no próximo vídeo.